Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Micael, sou professor de matemática e dando continuidade ao nosso curso o preparatório para concurso público. Hoje nós falaremos sobre um assunto bem legal, bem importante, que sempre cai em concurso público, seja ele de qual banca for, que são as regras de 3, simples e composta. Vamos para a aula? Então veja as seguintes situações. Eu tenho algumas considerações para fazer antes aqui, tá? Então nós temos dois tipos de regra de 3, a simples e a composta, tá? Nós vamos aprender as duas. E quando que é uma, quando que é outra? A regra de 3 simples, ela envolve apenas duas grandezas, sempre duas e somente duas grandezas, tá? E a regra de 3 composta, ela tem 3 ou mais grandezas. Pode ter com 3, com 4, com 5 grandezas. Eu particularmente nunca vi com mais do que 4 grandezas, acho que 5 uma vez, mas é bastante difícil. 3, 4 é mais comum, tá bem? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, o que são as grandezas? Massa, altura, velocidade, quantidades. Então, tudo que você puder medir, tudo que você puder quantificar é uma grandeza. E as grandezas têm relações entre elas, tá? Essas relações podem ser de duas maneiras: diretamente proporcionais, são quando o aumento de uma implica no aumento da outra, ou a diminuição de um implica na diminuição da outra. Por exemplo, 3 pessoas, eu posso escrever aqui na regra de 3, na proporcional, né? 3 pessoas fazem 5 caixas por dia. Se eu colocar 5 pessoas, certamente elas farão mais caixas. Então, mais pessoas implicam em mais caixas, menos pessoas implicam em menos caixas. Logo, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Outro tipo de grandeza são as inversamente proporcionais. É quando, por exemplo, se uma aumentar, a outra diminui. Quer ver? Você vai de uma cidade, você parte de uma cidade A e vai até uma cidade B. Então a distância entre essas duas cidades é de, sei lá, X quilômetros, né? O que vai acontecer se eu aumentar a velocidade entre essas duas cidades? Então, numa determinada velocidade, por exemplo, vamos supor que eu vá de bicicleta. De bicicleta, de uma cidade até a outra, eu vou demorar um tempo. Se eu for de carro, que a velocidade é maior, o que vai acontecer com o tempo? Vai cair. Então, se eu aumento uma grandeza, que é a velocidade, diminui o tempo, que é a outra grandeza, né? Se eu aumento a velocidade, diminui o tempo, significa que essas grandezas são inversamente proporcionais, certo? Então você tem a simples e a composta, e dentro da simples e da composta você tem a proporcionalidade direta e inversa entre as grandezas. Trouxe alguns exemplos aqui para a gente fazer, tá? Então veja, para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Evidente que aqui você olha e fala assim, bom, fácil, né? Se um bolo vai 300, é só multiplicar por 5. É exatamente isso, mas o que eu quero mostrar para você? Ó, quantidade de bolo e chocolate. Um bolo dá 300 gramas de chocolate. 5 bolos vão dar X gramas de chocolate. Antes de iniciar qualquer tipo de regra de 3, você precisa determinar qual que é a grandeza, a relação entre as duas grandezas. Então você tem a grandeza quantidade de bolos e tem a grandeza quantidade de chocolate. Evidente que se você aumentar a quantidade de bolos, eu quero fazer mais bolo, eu vou precisar de mais chocolate. Quando isso acontece, a gente escreve assim, ó, normal, 1 sobre 5 igual a 300 sobre x. O que eu fiz aqui? Eu passei para uma proporção, que é isso que a regra de 3 é, tá bom? Agora a gente multiplica de maneira cruzada, então fica x igual a 300 vezes 5, ou seja, x igual a 1.500 gramas de chocolate. Tudo bem? Então essas duas grandezas, quantidade de bolo e quantidade de chocolate, são grandezas diretamente proporcionais, certo? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo de regra de 3 simples que eu trouxe aqui. Veja, para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Então vamos colocar tempo
e velocidade. Então ela demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Veja que você tem a coluna velocidade e coluna tempo. Você não pode inverter as situações. Tem que colocar tempo embaixo de tempo, velocidade embaixo de velocidade. Não pode misturar as duas colunas, tá bem? Então veja, o que aconteceu aqui? Se eu aumento a velocidade, se a velocidade é maior, você vai diminuir o tempo. Foi aquele exemplo que eu dei de cara, né? Com mais velocidade, o tempo diminui. Então, quando acontece isso, as grandezas são inversamente proporcionais. E a gente tem que fazer uma adaptação aqui. Então, eu vou escrever aqui 3 sobre x é igual a 120 sobre 80. Então, o que eu fiz? Esse 3 sobre x eu mantive, e o 80 sobre 120, que está com a seta invertida, eu troquei os números de posição. Eu vou simplificar esse zero com esse daqui, e agora eu vou multiplicar cruzado, tá? Então, x vai ser igual a 3 vezes 8 dividido por 12. Ou seja, x é igual a 24 dividido por 12. Assim, nós temos que x vai ser igual a 2 horas, né? Ou seja, se a 80 km por hora demoram 3 horas, se aumentar a velocidade para 120 km por hora, o tempo cai para 2 horas. Tá? Isso é regra de 3 simples. Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de regra de 3 composta. Então veja, composta, como eu disse, 3 ou mais grandezas, né? Vamos ler aqui. Para ler os 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas por dia durante 7 dias. Então nós temos grandezas, quantidade de livros, nós temos horas por dia e nós temos a grandeza dias. Tá? Então o que nós temos? Que para fazer 8 livros por dia, ele precisa 6 horas por dia durante 7 dias. Porém, a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias, o estudante terá apenas 5 dias. Vou colocar aqui embaixo do 7. Além disso, foram acrescidos outros 2 livros, ao invés de 8, agora são 10. Assim, quantas horas por dia ele terá que estudar para se preparar para o exame? Então veja, quando a gente tem 3 grandezas, a primeira coisa a fazer é identificar a coluna que tem o x, que é essa coluna aqui, que é a principal coluna da nossa conta. É a coluna que eu vou precisar relacionar com todas as outras colunas uma a uma. Tá? Então, a gente, por padrão, eu gosto de fazer assim. Ó, eu venho na coluna horas por dia, aqui, que no caso é a coluna que tem o x, e coloco a seta para cima. E aí, uma coisa que é importantíssimo entender, não se preocupe com os valores que estão colocados aí, e sim com a relação entre as grandezas. Tá? Então, veja. Se ele tem que estudar, se ele vai estudar mais horas por dia, ele vai precisar estudar por menos dias, entendeu? Ah, mas espera aí, aumentou a quantidade de livros. Não é assim que funciona. A gente isola a quantidade de livros, congela a quantidade de livros. A outra grandeza que está sobrando, a gente congela, tá? Então, assim, para a mesma quantidade de livros, se eu aumentar a quantidade de horas por dia, eu vou conseguir ler os livros em menos dias, tudo bem? Então, eu relacionei essas 2 grandezas aqui, tá? Agora eu vou relacionar essas outras 2. E como é que eu faço isso? Para mais horas por dia, eu consigo ler uma quantidade maior de livros. Quanto mais horas por dia eu estudar, mais livros eu consigo ler. Mas e a quantidade de dias? Congela, você esquece. Você só relaciona as grandezas 2 a 2, tá? Então, voltando. A grandeza horas por dia é inversamente proporcional à grandeza dias. Quanto mais horas por dia eu estudar, menos dias eu vou estudar. Já as grandezas horas por dia e livros são diretamente proporcionais. Quanto mais horas por dia eu estudar, mais livros eu consigo estudar. Tá? Então a relação entre as grandezas, a relação é feita entre as grandezas e não entre as quantidades. Tá? Aqui nesse caso bateu, a quantidade de dias de 7 para 5 diminuiu, de livros aumentou de 8 para 10, mas não necessariamente. Pode ser que você tenha um aumento, por exemplo, de 8 para 10 e a seta esteja para baixo, não quer dizer nada. Tá? Quer dizer que a relação entre as grandezas e não entre os números. Tá bom? O
que nós vamos fazer? Essa coluna aqui, que é a principal, que é a que tem a incógnita, ela vai na frente, 6 sobre x. E ela é igual ao produto das demais. Então, a gente faz 8 sobre 10 vezes... E aí que tá. Essa última aqui, a gente vai ter que mudar ela de posição. Por quê? 6 e x está para cima, 8 e 10 está para cima. Já o 7 e 5, a seta está para baixo. Então, a gente precisa inverter isso daí, tá? Então, fica 5 e 7. Eu vou simplificar esse 5 por 5 e esse 10 por 5 também, esse 2 por 2 e esse 8 por 2 também. Eu gosto de fazer essas simplificações porque sobram menos coisa para fazer. Ó. 4 vezes 1, 4, e embaixo 1 vezes 7, 7. Tudo bem? Professor, não quero fazer essa simplificação. Não tem problema algum. Você faz 8 vezes 5, 40, 10 vezes 7, 70, e faz 40 sobre 70 aqui, vai dar na mesma. O resultado vai ser o mesmo, eu garanto para você, tá bom? Agora, aqui, a gente vai fazer multiplicar em cruz, né? Então, x vai ser igual a 6 vezes 7 dividido por 4. Então, é sempre assim, né? Esses dois que estão um na frente do outro, dividido pelo que está na frente do x. Então, x vai ser igual a 42 dividido por 4. X é igual a 10,4 horas. A gente precisa tomar cuidado porque esse valor de horas está em decimal. A gente precisa passar isso para a hora relógio, tá bom? Porque as alternativas podem estar em hora relógio, né? Então, primeira coisa a se entender, esse 10 aqui, que é o inteiro, são 10 horas. Esse 4 que está depois da vírgula não são 40 minutos, tá? Toma muito cuidado, presta muita atenção, não são 40 minutos. O que esse 4 é? Esse 4 significa 4 décimos de hora, tá? 4 décimos de uma hora. E como é que a gente faz essa conta? Você vai pegar 60 e multiplicar por 0,4. Né? Vai dar 24. Então, são 10 horas e 24 minutos, tá? Não se engane, 10,4 horas são 10 horas e 24 minutos. Toma cuidado que os exercícios são feitos de propósito para a gente errar. Pode ter certeza que uma das alternativas vai ser 10 horas e 40 minutos. E vai ter outra com 10 horas e 24, tá? Então, toma bastante cuidado nesse sentido aí, tá bem? Mais um de regra de 3. Então, olha só, esse é um pouquinho mais simples. Em uma oficina de artesanato, você tem artesãos, 4 artesãos, produzindo bonecas, são 20 bonecas de pano, durante 4 dias. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Então, vamos lá. Coluna que tem o X é a coluna principal, seta para cima. Professor, por que você põe seta para cima? É arbitrário, eu que decidi isso. Pode pôr para baixo também, não há problema nenhum, tá bom? Para produzir mais bonecas, eu vou precisar de mais dias. Então, a coluna, as grandezas boneca e dias são diretamente proporcionais. E para produzir mais bonecas, eu vou precisar de mais artesãs, né? Então, você vê que todos aqui são diretamente proporcional. A coluna que tem o X vai na frente e vai multiplicar as demais. Perceba que eu não vou precisar me preocupar em inverter nada, porque todas as setas estão para cima, né? Vou dar uma simplificada aqui, porque eu gosto. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Olha o que sobrou. Ainda posso fazer esse 2 por 2 e 6 por 2, né? A dica aqui é sempre pegar um número de cima e um número de baixo e simplificá-lo. Em cima ficou 1 vezes 1, que é 1. E embaixo ficou 3 vezes 1, que é 3. Ou seja, x é igual a 60 bonecas. Então, se 4 artesãs fazem 20 bonecas em 4 dias, 8 artesãs farão 60 bonecas em 6 dias. Tá? Esses foram dois exemplos, um que tem um contrário, né, que é inverso. Esse aqui pode ser que é tudo direto. Isso pode acontecer. Pode acontecer de ser todos para cima, pode acontecer de ser 2 para cima e 1 para baixo. Isso é normal, isso vai acontecer. 1 para cima e 2 para baixo também pode acontecer. Tá? Então é prestar muita atenção e, como eu sempre digo, relacionar as grandezas
e não os valores. Os valores não tem nada a ver. Por exemplo, você vai ver aqui que aqui também deu sorte, né? Aqui são todos proporcionais. De 4 para 6 aumentou, então a seta para cima. De 4 para 8 aumentou, então a seta para cima. Porém, se tivesse começado com a seta para baixo aqui, por exemplo aqui, menos bonecas, menos artesãs. Menos bonecas, menos dias. Perceba que as 3 setas ficariam para baixo. E isso não alteraria nada na conta, porque não ia precisar inverter ninguém, tá? Então essa é a ideia do negócio, tá bem? Agora nós vamos fazer um pouco de exercícios, tá? Então é aquilo que eu sempre falo. Dá uma paradinha, dá uma pausa no primeiro exercício, leia com atenção, tenta resolver, resolve, e aí depois você vê a minha resolução junto com você, tá bom? Você vai conferindo, vendo se está certinho, tá? Vamos lá? Então nós temos aqui o primeiro exercício de regra de 3 simples, né? Já fazendo questões de concurso. Então veja, eu tinha falado lá atrás que a escala é uma razão, né? E a escala a gente pode trabalhar ela com regra de 3 também, sem problema nenhum, dá certinho, fica bonitinho, né? Então veja, foi montada uma maquete ferroviária na escala de 1 para 870. Então comprimento de 452 metros, de ferrovia na maquete corresponde a... Então, quando a gente coloca essa situação, 1 por 870, significa, eu fiz isso em algum lugar aí, desenho, nesse caso nosso, na maquete, né? E 870 real. Então, esse é o esquema que a gente vai utilizar. Então, como é que eu vou fazer aqui? Posso escrever a escala nessa forma também. 1 está para 870, assim como x está para 452,40. Então veja, esse 1 é o desenho, ou a maquete no nosso caso. O x 870 é o tamanho do real, x é o desenho e 452 vai ser o real, né? Então a gente consegue fazer uma relação bem legal aí, tá? Então, as grandezas são diretamente proporcionais, né? A escala é sempre diretamente proporcional. Se você tem mais desenho, mais maquete, quanto maior for a maquete, maior é no real, quanto maior for o mapa, maior é no real, né? Então são grandezas diretamente proporcionais, a gente pode fazer direto. Então x vai ser igual a 452,4 dividido por 870, tá? Então x vai ser igual a... Vou fazer aqui, ó, 452,4 dividido por 870. Eu vou precisar colocar mais um zero porque a vírgula está aqui. Então coloco mais um zero, aí eu posso eliminar a vírgula, né? Então eu tenho 4.524 dividido por 8.700. Não dá para dividir. Então eu acrescento um zero aqui, 0, eu sei que vai dar 5 vezes, 5 vezes 8.000 dá 40.000, 5 vezes 700 dá 3.500, então dá 43.500. Vou fazer uma subtração aqui, 0 para 0 é 0, 0 para 4 é 4, 5 para 12 é 7 e 4 para 5 é 1, 17.740. Eu quero continuar a conta, coloco um 0, vai dar 2 vezes com o resto 0, então eu tenho aqui x igual a 0,52. 52 o quê? Como 452,4 está em metros, então essa medida também está em metros. Olhando nas alternativas, você até tem 52 aqui, 0,52, 5,2 e 52 centímetros, né? Então, 0,52 centímetros não é em metro. Então eu preciso multiplicar isso por 100 para passar para centímetros. Então 0,52 metros dá 52 centímetros, ou seja, alternativa D de dado. Tá? Vamos para o próximo exercício. Exercício 2. Luma e Luísa foram almoçar num restaurante em que se paga por quilogramas os alimentos consumidos. O peso líquido da comida de Luma foi 375 e o de Luísa 425. Luísa pagou todo o consumo, que totalizou 62,40. Sabendo que o combinado foi que cada um pagaria a sua parte,
quanto que Luma deverá pagar para Luísa. Então, a primeira coisa a fazer é ver quanto que elas gastaram juntas, né? 375 gramas, 425 gramas, vamos somar aqui, 5 e 5 dá 10, 0 vai 1, 1 e 7, 8, 9, 10, 0 vai 1 de novo, 1, 2, 3, 4 e 4, 8, então elas comeram juntas 800 gramas, certo? Muito bem, eu quero saber quanto que Luma vai ter que pagar. Então a gente sabe que por 800 gramas do produto de comida foi pago R$ 62,40. E por 375, quanto vai ser pago? Regra de 3 diretamente proporcional, né? Porque menos peso, menos custo, né? Quanto menos comida ela pegar, mais barato fica. Então a gente pode fazer essa aqui direto, né? Vou fazer aqui embaixo, ó. X então vai ser igual a 375 vezes 62,4, tudo isso dividido por 800. Eu vou fazer essa conta aqui no cantinho, então eu vou fazer 375 vezes 62,4. 4 vezes 5, 20, 0 vão 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30, 0 vão 3. 4 vezes 3, 12, 12 com 3, 15. Vou mais aqui, 12 vezes 5, 10, 0 vai 1. 12 vezes 7, 14, 1, 15, 5 vai 1. 12 vezes 3, 6, mais 1, 7. Agora eu vou pular para o lado aqui, para o 6, então tem que pular duas casas, né? 6 vezes 5, 30, 0 vão 3. 6 vezes 7, 42 e 3, 45, 5 vão 4. 6 vezes 3, 18 e 4, 22. Pronto. 0, 0, 5, 5, 10, 0 vai 1. 1, 2, 9 e 5, 14. Vai 1, aqui 3, aqui 2, uma casa depois da vírgula. Nós temos 23.400, que eu vou dividir por 800, que é esse valor aqui, para dar o nosso valor de x. Tá? Então eu vou pegar aqui, vai dar duas vezes. Dá 1.600, que vai sobrar então 740. Baixo zero. Vai dar 9 vezes. 9 vezes 8, 7, 200. Vai sobrar R$200 aqui. R$200, dá 200. Zero aqui, vírgula, duas vezes dá 1.600, 400. Põe um zero, 5 aqui, zero. Então, R$29,25 é o quanto a Luma vai ter que pagar para a Luísa, alternativa A. R$29,25. Exercício de número 3. Com velocidade média de 70 km por hora, um trem parte da cidade A para a cidade B. No mesmo instante, o outro trem parte da cidade B para a cidade A, com velocidade média de 56 km por hora. Após 10 minutos, eles se cruzaram. Então, qual que é a distância em quilômetros entre as cidades A e B aproximadamente? Então, veja. O primeiro trem, deixa eu escrever aqui, ele anda 70 km por hora. O que significa 70 km por hora? Quer dizer que em uma hora ele anda 70 km, tá? Então, em 70 km, vou colocar tempo aqui e vou colocar 60, só que aqui está em minutos, mais fácil, tá? Então, porque ali foram 10 minutos. Então, em 70 km durante 60 minutos. E em 10 minutos, quanto que ele vai andar? O segundo trem é parecido, só que ele faz 56 quilômetros num tempo igual a também 60 minutos. Também 60 minutos. 56 quilômetros em 60 minutos. Em 10 minutos, quanto ele vai andar? Perceba que as grandezas aqui são diretamente proporcionais, né? Quanto mais tempo ele andar, mais longe ele vai, né? Quanto mais tempo ele ficar rodando, maior vai ser a quilometragem. Então, é isso nos dois casos, aqui também, tá? Muito bom. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, é só fazer direto, né? X vai ser igual a 70 vezes 10 dividido por 60. Eu vou simplificar um zerinho com o outro aqui e vou fazer a continha aqui no cantinho, tá? Então, nós temos, nesse caso, 70
dividido por 6. Vai dar uma vez, sobra 1, baixo 0. Dá uma vez, sobra 4, 0, vírgula. Vai dar 6 vezes, 6 vezes 36. Ó, tá vendo? Sempre vai dar 6, 6, 6, 6, 6 aqui, horas. Tá? Então, esse é o trem, o primeiro trem, né? Ele vai demorar 11,66, 66, 6667 para fazer o percurso. Em 10 minutos, né? Andando a 70 km por hora, em 10 minutos, ele rodou 11,6666 km. O segundo trem, o raciocínio é parecido. É 56 vezes 10 dividido por 60. Eu vou simplificar esses dois zeros. Então, vai ficar 56 dividido por 6. Vai dar 9. 6 vezes 9, 54, 2. Quero continuar a conta, 0, vírgula. Vai dar 3 vezes. 18 sobra 2. 0. Não vai acabar nunca isso, né? Então, aqui nós teremos 9,333. Então, para saber como o trem partiu, esse trem aqui, ó, cidade A, cidade B. Esse trem aqui partiu da cidade, um trem partiu da cidade A e 10 minutos ele estava aqui, ó. Esse trem partiu da cidade B e em 10 minutos ele encontrou com outro aqui. Esse aqui, como tinha velocidade maior, andou 11,67 km em 10 minutos. E esse andou 9,33 km nos mesmos 10 minutos. Então, agora a gente vai somar os dois, né? 11,67 mais 9,33. Perceba que eu arredondei ali, né? 3 e 7, 10. 0 vai 1. 7 com 3, 10. 0 vai 1. 9, 10, 11. 1 vai 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, a distância entre eles, a distância entre as duas cidades é aproximadamente 21 km. Tá? O exercício traz aproximadamente, mas eu arrisco a dizer que é exatamente 21 km. Tá bem? Exercício número 4. Então veja. Para revisar os 8 relatórios enviados pelo supervisor, um técnico precisa trabalhar 7 horas por dia durante 6 dias para atingir a sua meta. Então você tem horas por dia durante X dias. Né? Então são 7 horas por dia durante 6 dias. Porém, a data foi antecipada e ao invés de 6 dias, o técnico terá apenas 5 dias. Então, diminuiu para 5. Quantas horas por dia ele vai precisar trabalhar? Perceba que se houve uma queda na quantidade de dias, ele vai ter que trabalhar uma quantidade maior de horas por dia para dar conta do serviço. Né? Grandezas inversamente proporcionais. Eu vou copiar o primeiro e vou inverter o segundo. Tá bem? Então, x vai ser igual a 7 vezes 6 dividido por 5, ou seja, x é igual a 42 dividido por 5. 42 dividido por 5 dá 8,4 horas. Toma cuidado, porque 8,4 horas não é 8 horas e 40 minutos. Uma das alternativas que, se fosse essa, muita gente ia cair. Então, aqui, esse número é um número inteiro de horas. Tá? E esse 4 é em décimos. Né? Então, eu não posso sair fazendo direto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 60 e multiplicar por 0,4. Tá? 4 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Uma casa depois da vírgula, 24 minutos. Então, o tempo certo são 8 horas e 24 minutos. Esse é o correto. Tá? Alternativa C. Questão número 5. Com velocidade média de 70 km por hora, a Natália foi de trem da cidade A para a cidade B em 50 minutos. Então, velocidade 70 km por hora, tempo 50 minutos. Se o percurso de volta foi feito em 40 minutos, qual foi a velocidade? Então, veja, se diminuiu o tempo, com certeza aumentou a velocidade. Para fazer a distância entre duas cidades, entre dois pontos, em menos tempo, tem que aumentar a velocidade, né? Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, veja, aqui eu vou manter 70 sobre x e aqui eu vou inverter 40 sobre 50. Por quê? Essa seta aqui está para baixo, essa está para cima. Eu tenho que manter um e inverter o outro, tá bem? O que eu vou fazer aqui? Vou simplificar esse zero com esse
E agora eu tenho que x é igual a 70 vezes 5 dividido por 4. Tá? Então x vai ser igual. 70 vezes 5 é 350. 350 dividido por 4. Então x vai ser igual a... Vou fazer essa conta aqui em cima. 350 dividido por 4. Dá 8. 8 vezes 4, 32. Para 35, 3. Baixo 0 dá 7. Dá 28. Sobram 2. 0,5 vezes. Ou seja, a velocidade de volta teve que ser de 87,5 km por hora para ela poder dar conta de fazer em menos tempo. Alternativa D de dado, 87,5. Tá bem? Agora nós vamos passar para exercícios de regra de 3 composta. Primeiro exercício. Então veja que em regra de 3 composta nós temos três ou mais grandezas. Tá? Então veja, determinado tipo de máquina trabalhando sem interrupção produz 340 peças em 1 hora e 42 minutos. Então, máquina, você tem uma máquina num tempo igual a 102 minutos, ela produz uma quantidade de peças igual a 340. Perceba que eu troquei 1 hora e 42 minutos. Eu fiz isso aqui, são 102 minutos, né? 1 hora tem 60 minutos, mais 42. Então, troquei para 102 e fica muito mais fácil de fazer essas contas, tá? O número de máquinas, ou seja, quantas máquinas eu vou precisar, de mesmo rendimento e eficiência que essa, todas trabalhando sem interrupções, que são necessárias para que eu produza 900 peças em 54 minutos. Então, aumentou a quantidade de peças, diminuiu o tempo, né? Como é que a gente faz isso? Bom, coluna máquinas é a coluna principal, vou pôr a setinha para cima. E aí eu pergunto, se eu aumento a quantidade de máquinas, eu consigo fazer num tempo maior ou menor as peças que eu preciso? Com mais máquinas, eu preciso de menos tempo. Aí eu volto nessa coluna, que é essa coluna com o x, que eu vou relacionar uma com outra, tá? Com mais máquinas, eu consigo fazer mais ou menos peça. Com mais máquinas, eu faço mais peças, tá? Então é isso que a gente faz. A gente pega a coluna que tem a incógnita, ou seja, a coluna que tem o que eu quero saber, que nesse caso é o x, relaciono essa coluna uma a uma com as outras. Então, com mais máquinas, eu preciso de menos tempo para fazer peça. Com mais máquinas, eu faço mais peças, tá? Vamos arrumar isso, então? Eu vou escrever 1 sobre x igual. Esse 102 sobre 54, ele está com a seta ao contrário do 1 sobre x. Então, eu vou invertê-lo. 54 em cima, 102 embaixo. Já essa última coluna das peças está com a seta na mesma posição. Então, eu vou manter. 340 por 900. Eu vou simplificar esse zero com esse e não vou fazer mais nada, tá? Então, 1 sobre x vai ser igual. Então, eu tenho que fazer aqui o 54 vezes 34. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. Põe mais aqui. 3 vezes 4, 12. 2 a 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. 6, 3, 8, 1. Dá 1836. Aqui embaixo eu tenho 102 vezes 90. Vou baixar esse zero. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9. 9.180. Fazendo isso aqui cruzado, eu vou ter que x vai ser igual a 9.180 vezes 1, que é 9.180 mesmo, dividido por 1836. Essa conta eu já tenho feita por aqui. Deixa eu adiantar para não perder muito tempo. 2.180 dividido por 1836. Dá 5, né? X igual a 5. Então, se precisar de 5 máquinas para fazer esse serviço todo. Tá bem? Esse é o exercício 1 de regra de 3. Vamos para o 2. Segundo exercício. Em um órgão público, um grupo de trabalho com 15 funcionários é formado para elaborar uma tarefa. Verifica-se que, após
8 dias do início do trabalho, apenas 30% da tarefa havia sido elaborada. Em função disso, mais 5 funcionários foram incorporados ao grupo a partir do 9º dia, dando continuidade ao trabalho. Supondo que todos os funcionários apresentem desempenhos iguais e constantes, tem-se que toda a tarefa, incluindo os 8 dias, não pode esquecer, será elaborada ao final de... Então, aqui é importante a gente fazer o exercício com o que aconteceu de fato, não o que iria acontecer, né? Então, o que aconteceu de fato? O que aconteceu foi que 15 funcionários demoraram 8 dias para fazer da tarefa 30%. 15 funcionários em 8 dias fizeram 30% da tarefa. Tá? Foram incorporados outros 5 funcionários depois a partir do 9º dia. Então, 20 funcionários vão demorar quantos dias para fazer o restante, para terminar a tarefa? Ou seja, se foi feito 30%, faltam 70% da tarefa. Tá? É isso que a gente vai trabalhar. Se eu vier aqui na coluna que tem o X, que é a coluna principal, colocar a seta para cima, eu tenho que, se eu tiver mais dias, eu preciso de menos funcionários. E se eu tiver mais dias, eu consigo produzir mais tarefa, né? Então veja, aqui a relação é entre as grandezas e não entre os valores. Porque entre os valores a gente olha e fala assim, mas professor, está errado. Aqui no funcionário está aumentando, você está pondo a seta para baixo. Sim, porque a relação funcionário e dias é uma relação inversamente proporcional. Se eu puser mais gente para trabalhar, demora menos dias. Se eu puser menos gente para trabalhar, demora mais dias. Então essas duas relações são inversamente proporcionais. Como essa seta aqui do dias já está para cima, então a outra obrigatoriamente eu tenho que pôr para baixo, tá bom? Então, eu vou montar aqui 8 sobre x, que é a coluna principal, que tem o x. Eu vou colocar 30 sobre 70. Já tirei a porcentagem, porque os dois têm porcentagem. Não precisei inverter, uma vez que a seta está para cima, está na mesma posição. Agora, essa primeira coluna do funcionário, eu vou ter que inverter. 20 sobre 15. Por quê? Porque ela está ao contrário, ela está para baixo, as outras duas estão para cima. Tá? Eu vou simplificar esse 0 com esse... E o 15 e o 30, né? 15 por 15 dá 1. 30 por 15 dá 2. Sobrou do lado de cá 8 sobre x. Aqui ficou 2 vezes 2, 4. E ficou 7 vezes 1, 7. Tá bem? Então você tem aqui 8 vezes 7. 7 vezes 8. Então, x vai ser igual a 8 vezes 7 dividido por 4. Eu vou simplificar esse 4 com esse aqui. Ó. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, e 2 vezes 7 vai dar 14. Tá? Se você fizer 7 vezes 8 e depois dividir por dar 56 por 4, também vai dar 14, dá na mesma. Tá bem? Assim como aqui, se você fizer 30 vezes 20 dá 600, 70 vezes 15 vai dar 1000 e alguma coisa, e depois você fizer as divisões, vai dar a mesma coisa, tá? 14 dias, entenda que 14 dias foi o quanto esses 20 funcionários demoraram para terminar o serviço. Não esqueça que nós temos aqui 8 dias desde o início dele, né? Então a gente vai pegar 14 e somar com os 8 e teremos então 22 dias. Ao todo 22 dias, que é a alternativa E. Tá bem? Ainda bem que não tem alternativa 14, né? Se ao invés do 16 ali na alternativa D fosse 14, bem provável que a gente marcasse ali, não é verdade? Porque terminou a conta, acertou aqui, viu um 14, falou, opa, 14, já era, acertei. E não é. O exercício pede incluindo os 8 dias iniciais, então tem que somar o quanto que os primeiros demoraram com o que os outros demoraram também, né? Vamos para o próximo exercício. Terceiro exercício. Então veja, em um ateliê, eu tenho artesãos, são 15, e eles trabalham horas por dia, 6, vou colocar horas aqui, durante uma quantidade de dias, que nesse caso são 8. E eles pintam 240 caixas de lembranças. Com a mesma capacidade de trabalho que os artesãos anteriores, outros 12 artesãos, trabalhando 10 horas por dia, durante 12 dias, vão pintar quantas caixas? Então,
veja que esse é um exercício que tem 4 colunas. A coluna caixas aqui no nosso caso é a mais importante, né? Porque é ela que tem o X. Então eu vou colocar ela para cima. Para produzir mais caixas, eu preciso de mais dias. Para produzir mais caixas, eu preciso de mais horas. Para produzir mais caixas, eu preciso de mais artesãos. Então perceba que a relação é sempre com a coluna principal. É sempre com a coluna que tem o X, tá bem? Aqui, ó, legal que todas as colunas, todas as setas estão para cima. A gente não vai precisar mudar nada. Então eu vou escrever aqui 240 sobre x é igual a 8 sobre 12, a 6 sobre 10 e a 15 sobre 12. Tem algumas simplificações aqui que dá para fazer e eu vou fazer, tá bom? Então o 12 e o 6 dá para fazer por 6. 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2. Eu posso fazer o 8 por 2, que dá 4, e o 2 por 2, que dá 1. Eu posso fazer o 4 por 2, que dá 2, e o 10 por 2, que dá 5. Eu posso fazer o 5 por 5, que dá 1, e o 15 por 5, que dá 3. E eu ainda posso fazer o 3 por 3, que dá 1, e o 12 por 3, que dá 4. E ainda dá para fazer o 2 por 2, que dá 1, e o 4 por 2, que dá 2. Professor, não quero fazer nada disso. Tudo bem. Faça 8 vezes 6, 48, vezes 15, embaixo 12 vezes 10 vezes 12, e depois monta a regra de 3 que vai dar no mesmo resultado. Mas eu sugiro fortemente que você aprenda a fazer isso que eu acabei de fazer. Qual que é o segredo? Qual que é a tática? Pegar um número em cima e um embaixo que sejam divisíveis pelo mesmo número, né? Tem um divisor em comum. Por exemplo, aqui eu fiz com 15 e com 5. Então eu peguei 5 por 5 e 15 por 5. Posso. Aqui eu fiz com o 12 com 6. Pode. Aqui eu fiz o 3 com 4. Pode também. Olha o que sobrou. Do lado de lá, 240 sobre x. E do lado de cá, em cima, 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Embaixo, 1 vezes 1 vezes 2, que dá 2. Olha como é que fica. X igual a 480. Então eles conseguem fazer 480 caixas, tá? Professor, não sei fazer isso, não me acostumo, quero fazer. Tudo bem, não há problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Quarto exercício. Então o que nós temos aqui? Uma construtora iniciou um empreendimento e pretendia construir durante 45 dias. Então, ó, período todo aqui, 45 dias. O maior número de casas possíveis. Os trabalhos foram iniciados com 48 operários. E após 15 dias trabalhados, com a duração de 6 horas diárias, perceberam que tinham construído apenas 18 casas. Vendo que não conseguiriam construir um número significativo de casas, o engenheiro responsável pela obra acrescentou outros 12 operários e aumentou a carga horária diária de trabalho em 2 horas. Então ele aumentou em 2 horas, né? Mais 2 horas. Admitindo-se que o ritmo de construção tenha se mantido constante, a quantidade de casas construídas ao final do prazo estipulado. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos, então, a quantidade de operários, que eram 48 operários. Eles trabalharam uma quantidade de dias aí, que foi 15 dias. Horas por dia, foram 6 horas por dia. E construíram 18 casas. Depois o engenheiro acrescentou outros 12, né? Então de 48 passou a ter 60 funcionários. E a quantidade de dias? 30 dias. Professor, da onde você tirou esses 30? Ué, olha aqui em cima. 45 dias que tinha que trabalhar, né? Se ele trabalhou 15, ainda faltavam 30. E aumentou em 2 horas. Então de 6 foram para 8 horas por dia. Aqui eu vou precisar calcular quantas casas eles fizeram nesse período. Então a gente vai calcular agora quantas casas foram produzidas, aumentando a carga horária nos dias que restavam por mais operários. Tá? Essa aqui é a coluna que tem o X, que eu quero saber, eu vou pôr a seta para cima. Para produzir mais casas, eu preciso que os operários trabalhem mais horas por dia. Para produzir mais casas, eu preciso que os operários trabalhem por mais dias. Para produzir mais casas, eu preciso de mais operários. Né? Então, as setas todas para cima aqui está tranquilo. Eu vou colocar então que 18 sobre x é igual a 6 sobre 8 vezes 15 sobre 30. Não tem nada para inverter aqui, né? 48 sobre 60, tá bom? Como vocês já sabem, eu gosto de fazer algumas simplificações aqui.
eu vou simplificar o 15 e o 30 por 15. 15 por 15 dá 1, 30 por 15 dá 2. Eu vou simplificar o 8 e o 48 por 8, que aqui dá 6, aqui dá 1. O 6 e o 60 por 6, aqui dá 10, aqui dá 1. E ainda vou fazer o 6 por 2, que dá 3, e o 2 por 2, que dá 1. Pronto. Desse lado sobrou 3 vezes 1 vezes 1, que dá 3. Desse outro lado sobrou 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 10, né? Tá aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 10, que dá 10, tá bom? Então, nesse caso, x vai ser igual a 18 vezes 10 dividido por 3. Ainda vou simplificar aqui. Você tem que x é igual a 60. Perceba que, marotamente, a alternativa B é 60, mas ela está errada. Não é que está errada, olha só. 60 casas foram produzidas por 60 operários durante 30 dias, trabalhando 8 horas por dia. Só que ele fala, admitindo-se o ritmo de construção tenha se mantido constante, a quantidade de casas construídas ao final do prazo estipulado. Então, ao final do prazo estipulado foram construídas essas 60, mais as 18 lá do começo, ou seja, 78 casas. No total foram 78 casas, alternativa C. Então toma bastante cuidado para não cometer esse erro aí, tá? Quinto exercício. Então veja, para uma sala de cinema, então eu vou colocar assim, ó, uma sala de cinema, funcionários, 3 funcionários trabalham um tempo igual a 2 horas e 30 minutos. Eu não vou usar 2 e 30, eu vou usar 150 minutos, que dá na mesma, tá? Cada hora tem 60 minutos, 2 vezes 60, 120. 120 mais 30, 150. Para limpar 4 salas iguais à primeira, 8 funcionários vão demorar quanto tempo? Então, ó, coluna com X, que é a mais importante. Se eu tiver mais tempo, eu preciso de menos funcionário. Se eu tiver mais tempo, eu faço mais salas, certo? Então, vamos lá. 150 por X é igual. Esse 3, 8, a seta está ao contrário, então eu vou virar 8, 3. Esse 1, 4, vou manter, porque a seta está igual. Vou simplificar o 4 e o 8 por 4, e o restante eu vou deixar. Então sobrou 150 sobre x igual 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. Aqui o x vai ser 150 vezes 3 dividido por 2. Ou seja, o x vai ser 450 dividido por 2. 450 dividido por 2 é 225, só que aqui está em minutos. E o tempo lá em cima está em horas. Então, vou ter que transformar. 225 eu vou dividir por 60. Vai dar 3. 180, sobram 45. Aqui, gente, a dica, não termina a conta, deixa assim. Porque, olha, se eu tinha 225 minutos, fiz 3 montinhos com 60 minutos cada, que são 3 horas, e sobrou 45 minutos, então eu tenho 3 horas e 45 minutos. Então ele vai demorar 3 horas e 45 minutos. Se você finalizar essa conta, vai dar 3,75. Depois você tem que pegar essa parte do 0,75, multiplicar por 60, você vai chegar no 45 do mesmo jeito. Então a dica é não finalizar a conta nesse caso. Tá bem, gente? Muito bem? Então essa aula foi um pouco mais longa, porque a regra de 3 simples em composta é um pouco mais complexo, dá um pouco mais de trabalho. Talvez você precise assistir essa aula em 2 dias separados, né? Eu sugiro, inclusive, faz regra de 3 simples num dia, regra de 3 composta no outro. Eu trouxe tudo num vídeo só para facilitar aí para vocês. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Continue estudando.